João, capítulo 2. E nós temos vindo a falar sobre encontros divinos. Eu quero, não sei se terminar ou não. Estou aqui buscar a minha água. Porque o meu desejo, ou o propósito, ou a minha oração, não é apenas que nós possamos conhecer algumas histórias de pessoas que tiveram encontros com Jesus e as suas vidas foram completamente transformadas. Mas é que cada um de nós também possa ter esse encontro com Jesus. E as nossas vidas também sejam completamente transformadas. Que nós estejamos a viver apenas uma religião, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, mas que seja algo vivo, dinâmico, em cada dia, uma experiência com Deus. E hoje vamos ler uma história que está em João, no capítulo 2, que é a história quando Jesus está num casamento e transforma água em vinho. O encontro de Maria com Jesus. Não foi o primeiro encontro, até porque esta Maria Madalena, por exemplo, foi a mãe de Jesus. Criou Jesus. E desde o início que ela ouviu coisas extraordinárias, por exemplo, no dia em que ela vai ao templo para entregar Jesus ao Senhor, conforme era costume fazer, Simeão está na entrada, é um ancião, e ele olha para o menino, pega no menino, olha para aqueles pais, e ele diz: Este é o Messias, ou eis aqui o Messias, os meus olhos viram a tua salvação. E ele profetiza sobre aquele menino. Ele diz: Senhor, já me podes levar, ou seja, já cumpriste a minha oração, eu já vi a salvação. Então Maria tem noção que o seu menino é um menino especial. Este mesmo Simeão olha para Maria e diz assim: olha, uma espada traspassará também a tua alma. Também não são coisas fáceis de se ouvir uma mãe, não é? E todos sabemos que ela passou por aquele momento da crucificação. Pode ser um dia especialmente difícil para os discípulos de Jesus, mas imagine uma mãe a ver o seu próprio filho crucificado e não poder fazer nada, ou até reconhecer que foi para isso que ele veio à terra. Então vamos ler então João capítulo 2, verso 1. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foi convidado Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não têm vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que é que eu tenho contigo? O que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já têm bebido bem, ou seja, quando estão mais para lá do que para cá, então colocam o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Espírito Santo,
Continua a nos conduzir, Senhor, e fala aos nossos corações. Ajuda-nos a agir ou a viver à altura da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Algumas curiosidades históricas. Por exemplo, alguns teólogos dizem que esta boda é do apóstolo João, ou do discípulo João, o filho de Zebedeu. Porquê? Porque ele que escreveu este livro, ele conhece os detalhes de toda esta história muito bem. Outra razão que eles dão é que a Maria e Jesus foram convidados ou faziam parte daquela festa. E por conseguinte os seus discípulos também. Porquê? Porque no fundo pertenciam à família. Porque João era primo de Jesus. A mãe de João é Salomé, que era a irmã de Maria. Talvez isso explique a razão dela ficar preocupada por não ter vinhos, porque se eu vou a uma festa, não tenho nada a ver com aquela festa, alguma coisa falha, apenas observo, não tenho nada a ver com isso. Mas ela ficou preocupada e ela quis intervir e pediu a Jesus que intervisse, e interviram naquela festa. Quem sabe ela estava a preparar, a ajudar a irmã a preparar a festa. Não sabemos se acabou o vinho porque fizeram mal as contas e compraram pouco, ou o pessoal bebeu mais do que devia. O que é certo é que o vinho acabou. Naquela época, naquela altura, naquele tempo, não existia lua de mel. Esta coisa do pessoal casar e vamos de lua de mel, não existia. Então o que existia era, o casamento era no mínimo 7 a 8 dias, mas o normal era 7 dias de festa, de celebração. Convidavam a família, os familiares, os amigos, e todos se juntavam ali, festejavam, e o noivo e a noiva eram tratados que nem reis e rainhas. Então quando diz aqui ao terceiro dia, quer dizer, a festa ainda vai no início, e já faltou o vinho. Isso é de facto uma vergonha para aquela família. Aquele casamento iria ser lembrado para todo sempre como um fiasco, porque vamos a uma festa, convidaram-nos para uma festa, nem vinhos têm. Vocês imaginem, vocês serem convidados para uma festa, não há comer. Não sei, convidaram-nos. Olha, nem comer havia. Cada vez que se lembrasse daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3, da tal festa, o que é que vocês iam se lembrar? Passei uma larica. Isto ainda ia no terceiro, no quarto já não pus aos pés, foi ao McDonald's. Há quem já tenha saído de casamentos e passe para o McDonald's. Nós estamos a brincar, mas de facto era vergonhoso e era de facto alguma coisa que incomodou Maria. O que incomodou Maria não era aquele pessoal que já com um copo a mais precisava de mais copos. Eles não precisavam de mais copo nenhum. De vinho eles não precisavam, porque já tinham bebido o suficiente. Mas o que preocupou Maria, o que deixou Maria triste, é a desonra e a fama que ia ficar para a sua própria família, para a sua irmã, para os seus. Então ele não estava preocupado que aquela gente bebesse mais vinho, mas de facto isto não poderia ter acontecido na nossa família. Então ela vira-se para Jesus e disse: não há mais vinho. E a resposta de Jesus é interessante: mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? Ou, ainda não é chegada a minha hora. E eu às vezes meto-me a pensar, não vou inventar doutrina nenhuma nova, não é? Mas eu penso, quando estou a ler, começo a pensar, a tentar idealizar, porquê que Maria vira-se para Jesus e diz que não há mais vinho? É porque, de certo, crê, ou quer, ou espera que ele faça alguma coisa. Mas o que é que ele humanamente podia fazer? E comprar? Porque é interessante que no versículo 11, não lemos, mas vamos ler agora, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quer dizer que até ali, ele ainda não se tinha manifestado. Mas alguma coisa provavelmente tinha acontecido durante a infância de Jesus, para Maria era diferente. Os nossos filhos, os outros podem os conhecer mais ou menos, mas a gente conhece-os, só olhamos para eles, já sabemos o que é que eles estão a pensar. É ou não é? Porque desde pequenino vocês andam a mudar fraldas.
A Carla já conhece o choro da Mafalda, se é para comer, eu acho que o tom é sempre o mesmo. Mas ela acha que não. E não é que ela acerta? Ela quer comer. Sim, mas ela acabou de comer. Mas ela quer comer. E não dá para explicar. Porque ela explica, mas eu não entendo a mesma. Isto para dizer que eu creio, não posso provar isso, nem é para provar, mas que durante a infância de Jesus, provavelmente algumas coisas esquisitas e estranhas já tinham acontecido lá na família, na casa. Tirando uma ou outra que nós, por exemplo, já lemos, não é? Ele com 12 anos estava lá, ficou no templo, não se perdeu, ficou lá, os pais foram, passados 2 dias, então, mas onde é que está? Voltaram e andaram perdidos 2 dias. Ele não andou perdido, os pais é que andaram perdidos toda a procura, mas ele estava, um miúdo, a discutir lá com os doutores da lei, acerca da lei. E ele tem uma conversa meio estranha para aquele tempo, se calhar não tanto, mas para os nossos dias, não é? Quando a gente encontra, então, tu perdeste quê? Importa que eu trate dos negócios do meu pai. Então Maria tinha noção de quem ele era. E quando Maria olha para ele e diz, não há vinho, ela não está apenas a informar que não há vinho. Ela está à espera que ele faça alguma coisa. De tal forma, porque a resposta de Jesus não tem nada a ver com isso, ou seja, é um não. Mas as mães nem sempre recebem os nãos dos filhos. É verdade ou não é? Porque ela vira-se para os serventes, ele disse, não. Servente, vem cá, façam tudo o que ele vos disser. Mas ele acabou de dizer que não. Mas isso é façam lá. Ou seja, a maior declaração que Maria fez até os dias de hoje, a maior declaração que tu podes ouvir em toda a tua vida, quando se trata a receber o milagre de Deus, é esta declaração que Maria fez. Ela disse assim, fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser para fazer. Quando se trata de receber o milagre de Deus, esta é a maior declaração. E nós temos vindo a falar sobre encontros divinos. Pessoas tiveram encontros com Deus. Mais do que isso, pessoas que as suas vidas foram completamente transformadas. Que a partir daquele dia, um novo começar, um novo amanhã aconteceu. Coisas extraordinárias aconteceram. E esse é o meu desejo para a tua vida hoje. Esta é a minha oração, este é o meu clamor, que cada um de vocês não venha à casa de Deus apenas, e vamos à casa de Deus domingo e sentamos e ouvimos e levantamos e vamos embora e continua tudo na mesma. Não, não, não. O meu desejo, a minha oração, o meu clamor ao Senhor é que cada um de vocês, cada um de nós possa diariamente ter encontros com Deus e vidas, as nossas vidas possam ser transformadas. Às vezes portas estavam fechadas, possam ser abertas. Coisas que parece que iam desmoronar tudo, que Deus possa colocar a sua mão e transformar por completo. E Ele pode fazer isso na tua vida. E a maior declaração que eu posso fazer nesta manhã, ou dar 2 conselhos para a tua vida, é este. Acerca de tudo que tem a ver com a tua vida, primeiro conselho é ora. Diga ao irmão ao lado, ora. Diga ao irmão ao lado, ora. Orar é falar com Deus. Orar é pedir a Deus, é clamar a Deus. Mas também é ouvir de Deus. Porque o meu segundo conselho é, faz tudo o que Ele te disser. Eu não estou a dizer faz tudo o que eu te disser, nada disso. Eu não estou aqui para pressionar ninguém. Eu não estou aqui para coagir ninguém a fazer isto, a fazer aquilo, a dar isto, a dar aquilo, seja o que for. Não, 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 não. Mas que, em relação à tua vida, tudo em primeiro lugar, a tua prioridade seja orar. Temos este assunto, temos esta decisão, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo. O que é que vamos fazer? Primeiro, diga ao irmão ao lado, ora. Clama ao Senhor, ora, pede ajuda a Deus e aquilo que Ele te falar, aquilo que Ele colocar no teu coração, aquilo que for a direção de Deus para a tua vida, diga ao irmão ao lado, obedece. Mas diga a Ele, com tudo. Porque a minha lição hoje é mesmo isso. Algumas lições
práticas acerca de obediência que nós podemos retirar desta passagem. Porque é isso que estamos a falar, de obediência. Primeiro, a obediência mede-se. A obediência pode ser medida. Diz aqui em João 2,7. Jesus, a primeira coisa, disse assim: enchei de água essas talhas. E diz que eles encheram-nas até cima. Numas passagens diz que cada talha de água leva 2 ou 3 almudes. Cada almude, dizem, quem percebe destes assuntos, que são 40 litros. 4, 8, 12, 120 litros. Bem, se é entre 2 e 3, vamos arredondar 100 litros. Cada talha, 100 litros de água. 6 talhas, quantos litros são? 600, já é fácil. E diz que eles encheram-na até acima. Ele não disse que era até acima, se é até meio, só disse, enche-nas. Sabe que nós podemos medir a obediência? Eu não sei se vocês já pediram alguma vez, pediram ou não, mandaram. Ou a minha esposa nunca manda, aconselha. Olha, vai arrumar o quarto aos meninos. Eu não sei se vocês já alguma vez disseram aos seus filhos, olha, vai arrumar o quarto. E vocês vão embora. Quando vocês voltam e olham para o quarto, vocês podem medir ou não o tamanho da obediência deles. Não é? Às vezes chegamos e percebemos mesmo que eles arrumaram aquilo em 5 minutos. Já está. Tipo, é para te calares. Mas não nos enganam. Ou percebemos que o homem, ou o rapaz, ou a rapariga teve ali 3 horas. Era bom, não era? Arrumar o quarto direitinho e nós olhamos, uau! Ele não só arrumou o quarto, ele empenhou-se nisto. O mesmo acontece connosco. Nós podemos obedecer a Deus da mesma forma. Eles podiam chegar ali e ter enchido as talhas. Água, pronto, não está bem cheio, mas está bom. Até porque isto nem tem lógica nenhuma, mas pronto, está bem. Nós podemos fazer isso também. Só que a Bíblia diz que assim, com a mesma medida com que medires, vos vão medir a vós. Sabe porquê que eles tiveram para cima de 600 litros de vinho? Porque encheram 600 litros de água. Isso nos encoraja a quê? Quando é para obedecer, obedece com zelo. Se Deus diz para fazer, diz assim, faz com tudo, faz com zelo, faz com determinação, faz com carinho, faz com amor. Não faças por fazer, obedece. Coloca lá o teu coração. Se Deus diz que é para dar, dá. Eu não estou a dizer isso. Não. Se Deus diz que é para dar, se Deus diz abençoa alguém, abençoa alguém. Se Deus diz para perdoar, perdoa. Se Deus diz para dar a outra face, faz. Ou seja, não é fingir que faz. É nós fazermos. Não. Olhamos para a palavra de Deus. Tudo o que Ele vos disser para fazer, diga ao meu lado, faça. Então eu não estou a falar de manipulação. Mas se Deus diz para dar X, então não dês Y. Nós precisamos ter esse hábito. Deus, o que é que tu queres de mim? Onde é que eu posso ser uma bênção? E aquilo que Deus colocar no teu coração, digo ao meu lado, é fazer. Porque às vezes nós temos vergonha de o fazer. Às vezes temos medo de o fazer. Dizia-me alguém, há umas semanas atrás, pastor, eu não concordava com o dízimo. E eu disse, e é livre, você não é obrigada, você é bem-vinda. Não, mas eu quero lhe contar alguma coisa que aconteceu. Durante anos eu andei, eu ouvia, mas eu não concordo porque aconteceu isto, aquilo, aquilo outro. Mas a minha vida estava assim, assado, e aconteceu, e ela teve um grande acidente, e pensou nisto e naquilo e aquilo outro. Isto para dizer o seguinte, que um dia eu estava a pensar e veio ao meu coração, não, eu vou começar a dar. E ela diz que começou a dar. E estava-me a contar o testemunho da forma maravilhosa como Deus o tem estado a abençoar. E qual é o meu desejo? É que vocês... Não, o meu desejo é que tenham experiências com Deus.
que quando nós contamos estas coisas e que nos impulsionam, que nos alegrem, não estamos a falar que fizemos isto aqui, não, é dizer assim, olha, vocês podem criticar, vocês podem dizer o que quiserem, agora isto para mim é vivo, é experiência, é real, é aquilo que eu estou a viver e eu dou graças a Deus por isso. E esse é o meu desejo para a tua vida. Esse é o meu desejo para a vida de cada um. Que quando nós falamos, dizer assim, não, isto não é conto de histórias, isto não é a história da carochinha para entreter os irmãos ao domingo, não. Eu vivo isto. Podes acreditar, podes não acreditar, mas olha, a verdade é que eu era cego, como disse lá o cego, e agora eu vejo. Eu era triste e agora eu estou alegre. As coisas estavam sempre triclitrantes e agora eu vejo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Por isso, tudo o que Ele te mandar fazer, diga ao irmão lado, faz. Mas lembra-te que a tua obediência e a minha, ela pode ser medida. Eu posso fazer só por fazer. Pronto, está bem. Eu não sei se algum filho já vos disse isso. Que ele está a fazer, mas está com uma vontade que às vezes nos apetecia impor-lhe as mãos e orar. Segundo, a obediência, por vezes, contradiz a lógica. Porque quando a mãe disse a Jesus, não há vinho, e ele diz aos serventes, enchei de água, é caso para dizer, o que não há é água, há muita. Não sei se me estás aí a perceber. O que nos falta é vinho. Humanamente falando, irmãos, não tem lógica nenhuma aquilo que Jesus mandou fazer. Tem alguma lógica? Humanamente falando, tem alguma lógica? Eu convido vocês a ver o Fabiano a almoçar à minha casa e a Leila, né? E olha, tenho aqui um bom vinho. E meto uma garrafa com um rótulo bonito de vinho e água lá para dentro. Isto tem alguma lógica? Só tem lógica é se o Fabiano provar e dizer, epá, onde é que comprou isto? Ou então se eu disser assim, de onde é que veio esta sorrapa? Não tem lógica, irmãos. Mas vamos ser honestos. Colocar água numas talhas que era para purificação, parte religiosa, as pessoas se lavarem, não tem lógica. Onde falta vinho, alguém colocar água, não tem lógica. Vocês já imaginaram os serventes, a cabecinha deles? Epá, nós fomos contratados, foi para servir, não foi para... É que não foi colocar um copinho de água. No mínimo são 600 litros. Imagina o pessoal, 600 litros a pôr lá para dentro. E não tem um motor a puxar água. Então a gente fomos contratados para servir, estamos aqui a... Ou quando ele disse assim, olha, vão lá e levem... Tirem um copo, não é? Pegar assim, tirem um copo e leve lá ao mestre de sala. Que eu não vou, vai lá tu. Então o que? Então o homem ainda me despede, pensa que eu estou a gozar com ele. Não, eu também não vou, vai lá. Quem é que foi o último a ser contratado? Parece o mais pequenino, mas não fui eu, vai lá tu. Vai lá tu. Este é assim, o último a entrar é o que faz trabalho pior. Não é assim? E se foste o último, digo ao irmão ao lado, olha, é normal. Aguenta até chegar outro. É normal, irmãos. Mas imagina a cabecinha daquela gente. O que é que vão pensar de mim? Vão dizer que eu estou maluco? É porque Jesus não fez, mandou fazer. Mas pensem em algumas coisas. Há algumas coisas que Jesus manda fazer aqui na Bíblia, humanamente falando, não tem lógica? Tem. Se baterem numa face, oferece-lhe a outra. A outra quê? Outra palmada? Não, é outra face. Mas tem alguma lógica? Não tem lógica. Não vingueis. Não se deixem vencer pelo mal, mas vencer o mal com o... Ele está-me a fazer mal, está-me a prejudicar, está-me a roubar, eu ainda lhe vou pagar um almoço. Mas o que é isto? Só pode ser brincadeira. Humanamente falando, só pode ser brincadeira. Mas Jesus não brinca. Estamos a falar de gente que quer que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida.
Se eles olhassem para Jesus e disseram, só pode estar a brincar comigo. Sabe uma coisa? Eles ficavam sem água, sem vinho. Eles não viam o poder de Deus operando na sua vida. Então a obediência, por vezes, contradiz a lógica. Nós temos que colocar a lógica de lado. Não é porque não somos inteligentes, mas é porque estamos a confiar nestas palavras que Maria disse. Tudo o que Ele vos disser para fazer, façam-no. Quando aquela viúva de Sarepta, ela estava a apanhar lenha para fazer o último bolo, que tinha um bocadinho de azeite e um bocadinho numa botija, um bocadinho de farinha numa panela, e estava a apanhar uns cavacos para fazer a última refeição, porque estava fome na terra, ela estava em crise, não tinha mais, e aparece um homem do nada, ok, aparece um homem a pedir um copo de água, ok, a água não se nega a ninguém, ok, tudo bem, olha, mas faz-me um bolo. Olha, eu vou-te ser muito sincera. Eu até gostava muito de ajudar. É que gostava mesmo. Eu sou uma pessoa que, generosa, gostava mesmo de ajudar. Mas não posso. Porque, olha, estou aqui a apanhar estes cavacos e vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho. Para, no fundo, esperar para morrer. Se nada acontecer. Diz, olha, então, faz isso mesmo. Mas primeiro traz para mim, porque Deus vai te abençoar. Ela podia chamar, este tipo é um vendilhão do templo. Olha lá, tu não ouviste o que eu disse? Tu não ouviste o que eu disse? Ouvi. Faz isso. Mas isso tem alguma lógica? A lógica normal é dizer assim, o homem é um aproveitador. A lógica normal é, humanamente falando, é dizer o homem quer se aproveitar da mulher. Não está a ver que a mulher, coitada, nem para ela tem. O que é certo é que ela foi fazer o bolo. E das duas uma, ou nós achamos que isto é a história da carochinha para nos entretermos ao domingo, e então somos daqueles que a gente vem, levanta, vai, vem, levanta, vai, vem, levanta, vai, tudo na mesma, ou acreditamos que estas histórias mudam a nossa vida. Porque tem princípios que podem mudar a nossa vida. Não tem lógica? Claro que não. O que é certo é que ela fez. Ela foi generosa mesmo na sua falta. Porque é princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, o princípio não é ser generoso quando tens. Não. Independentemente daquilo que tens, ser generoso. Se tens um bocadinho de pão, parte metade, ser generoso. E Deus vai te abençoar. Então, aqui a questão não é eu vou partir à espera que depois venha muitos pães. Não, não, não. Aqui a questão é generosidade. Aqui a questão é o coração. Eu não tenho muito, mas do pouco que eu tenho, eu vou repartir. Eu vou dar. Porque esse é o princípio da palavra de Deus. E por poder de Deus sobrenaturalmente, sempre que praticamos os princípios, quando nós pensamos que vamos ficar com o pouco, nós vamos ser abençoados, porque aquela viúva, até que a crise passou, diz a Bíblia que ela nunca mais teve falta nem de azeite, nem de farinha. Porquê? Porque ela obedeceu, e obedeceu com tudo, e porque ela que obedeceu, mesmo contradizendo a lógica, ela foi fiel a Deus. E se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ver coisas incríveis também na nossa vida. Porque esse é o meu desejo, esta é a minha oração. Não é a gente se senta, levanta e vai embora, não. É que nós tenhamos alguma coisa para contar, mas só temos alguma coisa para contar se formos ousados nesta declaração de Maria. Tudo o que Ele te disser, Ele não é o Mário. Tudo o que Jesus te disser para fazer, faz. Terceiro, a obediência é algo emocionante. Emociona. Porque essas talhas de pedra que estavam ali na festa não eram a alma daquela festa, mas tornaram-se a alma daquela festa. Mas não eram. Na verdade, ninguém se sentia emocionado quando ia lá lavar e se purificar naquela água. Porque isso faz parte da religião, algo morto. Algo mecânico. E é assim que às vezes muita gente vive. Algo morto, algo mecânico. Levanta, senta, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. E claro que temos que levantar e claro que temos que sentar. Não estou a brincar com isso, estou a falar, podemos fazer as coisas tipo religiosamente. É para ir, eu vou. É para cantar, eu canto. É para fazer, eu faço. É para dar uns trocos, eu dou. Podemos fazer isso. Mas no final, aquelas talhas foram a alma daquela festa. Eu não estou a falar do vinho em si, irmãos. Eu não estou a falar do vinho em si.
Mas o que é que traz emoção à nossa vida? O que é que traz adrenalina à nossa vida? É nós estamos a viver o dia a dia. E claro que temos problemas. E às vezes há aqueles tempos que nós estamos tristes. E estamos mais desanimados. E estamos mais porque a pressão daqui, o problema da colar. Mas apesar da tristeza, apesar do problema, apesar de não sei o quê, nós decidimos, vamos à casa de Deus. Vamos continuar a ler a Bíblia. Vamos continuar a louvar a Deus. Apesar de tudo parece estar a cair por terra. Nós decidimos, Deus, às vezes até a chorar, às vezes até a sangrar por dentro. Mas dizer, Deus, eu posso não compreender, mas há uma coisa que eu vou fazer. Nada me vai separar do teu amor. E eu vou à tua casa, eu levanto os meus braços, os meus irmãos podem ver o meu sorriso, mas tu podes ver o meu coração a sangrar, mas mesmo a sangrar ou a chorar, eu vou te servir, eu vou ser fiel, eu vou ser generoso, eu vou perdoar, eu vou te louvar, eu vou crer quando não há esperança para crer, eu vou continuar. E às vezes no meio de todo esse desespero, desta decisão, aquela decisão a sério, eu vou fazer desta forma, e praticamos a palavra de Deus, e depois praticar, começamos a ver portas a abrir, e aquilo acontece, e aquilo como é que tu conseguiste? Eu não sei, tu tinhas uma cunha, qual cunha? Porque vemos, Deus abriu portas, aquilo que estava para cair, Deus segurou, Deus levantou, aquilo que estava morto, Deus ressuscitou, e isso traz emoção à nossa vida, isso traz alegria à nossa vida, e quando contamos aos outros, irmãos, jamais é para nos envaidecermos. Porque eu não posso me esquecer do dia em que eu estava mais a chorar baiba e ranho do que com fé. Eu estava a dizer, Deus, eu vou continuar a crer em Ti, mas com mais dúvidas, sei lá o quê, com mais medo do que com medo. Porque é normal, somos seres humanos. Mas depois vemos quando a gente vê a graça de Deus, o amor de Deus, e quando encorajamos e estamos emocionados a contar aos outros, não é por vaidade, é dizer assim, não desistas, obedece, crê, tudo o que Ele te disser, faz, porque no final tu vais te alegrar, porque Deus é bom e a sua misericórdia perdura para todo sempre. Deus é bom, aleluia. Então a obediência é algo que é emocionante. E nós não queremos viver uma religião. Por isso eu quero desafiar os irmãos. Quando está a correr bem, então se é preciso orar mais, vamos orar mais. É preciso levantar mais cedo, vamos levantar mais cedo. Não é andar estressados, mas vamos continuar a dizer, Deus, eu vou permanecer. Depois de haver feito tudo, permanece firme. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Permanece fiel. A obediência é emocionante. E eu vou terminar. A obediência é a chave para os desejos do nosso coração. Eu vou repetir. A obediência é a chave para os desejos do nosso coração. O pessoal de louvor pode vir até aqui. Irmãos, não é... Pensem lá comigo. Não é interessante nós pensarmos assim. O primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto. O primeiro milagre de Jesus não foi curar um enfermo. Não é interessante isto? O primeiro milagre de Jesus foi salvar uma família da vergonha. Sim ou não? Sim. Será que ele estava preocupado com os bêbados? Não, porque eles estavam mais alegres, desculpem. Estava preocupado com eles. Coitadinhos, eles já têm tanta falta de vinho, deixa cada mais. Não, ele estava preocupado com aquela família. E é interessante que muito filho de Deus acha que Deus não se preocupa connosco. Quando olha para alguns desejos do nosso coração, Deus quer lá bem saber disso. Deus não se importa. Olhem lá para mim. Aquilo que preocupa o teu coração, preocupa Deus. Olhem lá para mim. Aquilo que preocupa o teu coração, preocupa Deus. Claro que sim.
Quando a Bíblia diz assim, Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O ponto é este, irmãos. Olhem para mim. Quando nós temos desejos, Deus envia circunstâncias ou pessoas até nós. Só que às vezes nós não reconhecemos Deus. Pensem nisto. Os judeus, os doutores da lei, pregaram o Messias, anunciaram o Messias, esperavam o Messias. O Messias veio, esteve entre eles e eles não o receberam. Porquê? Porque não o reconheceram. Porque estavam à espera que ele viesse tipo, tchanã! Está pouco e circunstância. E nasce um miúdo numa manjedoura. Um bebê. Bebê. A gente está à espera do rei. Bebê. Depois torna-se um homem, um rabi. Contradiz tudo o que eles dizem. Não, este não é o Messias. Perderam a bênção porque não reconheceram Deus. Irmãos, olhem lá para mim. Quando aquele homem, profeta, vai ter com a viúva, Deus sabia que quem tinha necessidade era a viúva. Então quando Deus leva o homem até ali, Deus sabia qual era o desejo do coração dela. Alimento para ela e para o filho. Deus sabia disso. É porque quando Deus nos pede alguma coisa que não tem lógica, a gente pode pensar assim, mas não é isso que eu preciso. Preciso é de vinho, não é de água. Eu preciso é de alguém que me venha ajudar no sustento, não é alguém que me peça. E se nós não reconhecermos Deus, podemos perder a bênção de Deus. Não tem lógica, mas Deus sabe os desejos do meu coração. Eu vou ser generosa. E ela foi generosa. E Deus supriu os desejos do seu coração. Reconhece Deus quando Ele te aparece. Às vezes pode aparecer na forma de um mendigo. Às vezes pode aparecer da forma de um desejo no seu coração. Por isso é que eu digo, quando vamos ofertar, orem primeiro, não vamos fazê-lo por religiosidade. Porque eu posso não fazer apelo nenhum. Eu posso não dizer nada que temos necessidade. Porque aqui a questão não é a necessidade da casa de Deus. Aqui a questão é qual é a tua necessidade. E Deus saber qual é a tua necessidade e falar ao teu coração. Não sou eu, é Deus. Olha, faz isto, dá isto. E tu pensas, não, mas eu estava a juntar isto para aquilo. Não tem lógica. Se tu tens desejo no teu coração, se Deus te falou, não é o pastor, se Deus te falou, Ele não te quer tirar nada. Ele te quer abençoar. Se Deus diz, perdoa aquele pessoal. Olha, aquilo era teu de direito, mas olha, abre mão disso. Deus não te quer roubar. Deus vai te abençoar. Tudo o que Ele disser para fazer, faz, obedece. Agora, eu não estou a falar de manipulação. Eu não estou a falar de um homem, um pastor, dizer faz isto, faz aquilo. Eu estou a falar de gente que busca a Deus, ora, e Deus coloca coisas no teu coração, obedece. Se Deus diz para abençoar alguém, abençoa. Ai, o que é que Ele vai pensar? Não interessa o que Ele vai pensar, obedece àquele que te mandou. Porque se Ele te mandou, é porque Ele tem alguma coisa para ti. E não percas essa oportunidade. Porque a obediência é a chave para os desejos do nosso coração. Obedece. Há coisas que até podes ter o conselho de alguém a dizer assim, faz isto, faz aquilo. Bons conselhos. Mas no teu coração, tu sentes não fazer nada daquilo, mas fazer outra coisa. Que até não tem muita lógica, mas se é isso que tu sentes, se é isso que Deus está a colocar no teu coração, diga ao irmão ao lado, obedece. É sábio obedecer a Deus. É o homem mais sábio obedecer a Deus. Precisamos reconhecer Deus.
Porque Deus nem sempre aparece como nós queremos. Por isso é que diz lá aquela passagem: estava nu e foste-me visitar. Estava preso e foste-me visitar. Estava nu e vestiste-me. Estava a precisar de comer e deste de comer. E eles falam: mas quando é que tu estavas nu? Estava Jesus a falar. Quando é que tu estavas nu? Quando é que estavas preso? Quando é que estavas... Sempre que o fizeste a uns destes pequenitos, a mim o fizeste. Então Deus nos aparece da forma como Ele quiser. Porque Ele é que é Deus. Estamos sensíveis, um bocadinho mais baixo, estamos sensíveis à sua voz, ouvir o seu coração. E o que a Maria disse é as palavras mais sábias à face da terra. Tudo o que Ele vos disser para fazer, façam. E nós podemos perceber estes princípios de obediência através desta passagem. Talvez hoje Deus esteja a pedir, hoje ou há algum tempo, alguma coisa que tu dizes que não tem lógica. E até vai contra aquilo que eu estou a juntar para aqui e agora parece que sinto dar, eu vou ficar sem. Deus não faz nada por acaso. Deus sabe que tu estás a esforçar humanamente. E até sabe que humanamente o nosso esforço, a nossa capacidade só chega até ali. Por isso é que Ele está a intervir. Só que os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. Os caminhos de Deus não são iguais aos nossos. E às vezes nós ficamos baralhados. Isto foi só com uma mente humana. Se aquela mulher olhasse para aquele homem com uma mente humana, ia dizer malandro. Mas quando a gente tem a mente de Cristo, Deus, se és tu, eu quero te obedecer. Pode parecer difícil. Pode parecer contraditório. Pode parecer que não, mas obedece. E quer terminar dizendo isto. Mas obedece a sério. Diga ao lado. Não finjas que obedeces. É possível fingir que obedece? Os nossos filhos dizem, já vou, às vezes. Nunca mais vai. Já fiz. Fez um bocadito, não fez. O Ananias e a Safira também disseram, já dei, mas omitiu metade. Não obedeceu. Obedece a sério. Obedece com tudo. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ver as nossas necessidades supridas. Nós vamos ver Deus a operar na nossa vida. Tal e qual como Ele livrou esta família da vergonha, Ele vai nos livrar de muitas outras coisas. Porque Ele é o nosso Pai. Preocupa-se connosco. Preocupa-se contigo. Amém? Vamos ficar de pé?